Mais de 9.000 candidatos comparecem ao segundo dia de provas do vestibular UESB 2025. A manhã de avaliação foi tranquila nos 23 locais de aplicação. A maratona do vestibular UESB 2025 terminou nesta segunda-feira. O segundo e último dia de provas teve duração de 4 horas. Os candidatos tiveram que responder 45 questões das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Este é um dos destaques do UESB Notícias, segunda edição, que está começando e vai mostrar também. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, lança novo sistema de informações sobre endereços, localização e a relação de cada brasileiro com a cidadania. E ainda, curta-metragem sobre o Rio Verruga é lançado em Vitória da Conquista. Filme utiliza as memórias da população como forma de tecer a história. São estes os nossos destaques. Você pode participar com a gente enviando a sua mensagem para o nosso WhatsApp 77-3424-8766. Ou então, poste o seu comentário nas redes sociais com a hashtag UN2. Hoje é segunda-feira, dia 2 de dezembro. O UESB Notícias, segunda edição, está começando. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao UESB Notícias, segunda edição, que começa agora trazendo para você as principais notícias do sudoeste do estado. Nós abrimos a edição de hoje falando de vestibular UESB 2025. As provas foram realizadas neste domingo e também na manhã de hoje. Cerca de 11.000 candidatos se inscreveram para o certame, que disponibiliza mais de 1.000 vagas para os cursos de graduação da instituição. Saiba como foi a realização do segundo dia de provas na matéria de Thaís Patês. O sonho do filho emociona o pai, que não mediu esforços para estar presente em um momento decisivo. 8 horas de viagem e 500 quilômetros de distância de Valença à Vitória da Conquista, cidade onde Lázaro, filho do Laerte, realizou seu primeiro vestibular UESB. A preparação foi muito boa, foi um ano inteiro de preparação, na verdade mais de um ano, comecei em dezembro e muito confiante para a prova e fazer o melhor, é isso. Por que você quer tanto cursar medicina? Muita gente fala que desde vocação, desde pequenininho eu já falava bastante, mas eu acho que é mais um desafio pessoal, que eu sempre trouxe isso pra mim, né? E o paizão, como é que tá o coração? É a expectativa e a ansiedade também, né? Emocionado já, muito orgulhoso. Saímos na estante da formatura de ABC, da irmã dele, ele entregou o anel pra ela e pegamos viagem pra realizar o sonho dele. Bora. E agora é torcer que vai dar certo. Fé em Deus. A maratona do vestibular UESB 2025 terminou nesta segunda-feira. O segundo e último dia de provas teve duração de 4 horas. Os candidatos tiveram que responder 45 questões das áreas de Ciências Humanas e Ciências da Natureza. Ao todo, foram 85 questões de diversas áreas, além da tão aguardada redação, que trouxe o tema regulação das redes sociais versus a necessidade do acesso à informação como forma de fortalecimento da democracia. E enquanto os candidatos faziam as provas, muitos familiares aguardavam ansiosos do lado de fora. Vander e seu José são pai e avô do Alisson, que busca uma vaga no curso de pedagogia. A gente chegou aqui, era 6h40, e hoje a gente já sabia que na sala, mesmo assim a ansiedade é um pouco grande, a gente chegou aqui 7h05. Como é que está esse coração de pai? Muito orgulhoso, no caso, dando tudo certo e vai dar certo. Aí pode ser o primeiro da minha família com ensino superior. É muito grande, é muito gratificante. E para o senhor, seu José Nobre, como é que é ver seu neto aí trilhando esse caminho do conhecimento, da educação? Fica muito orgulhoso também, né? Feliz demais, né? Ter o primeiro, assim, ter o curso superior, com fé em Deus vai conseguir, né? É muito gratificante. Feliz demais.
A principal novidade deste vestibular foi a banca de heteroidentificação. Regulamentada em 2024, a banca fortalece a política de ações afirmativas da universidade, que conta com um sistema de reserva de vagas, garantindo vagas adicionais para estudantes de escolas públicas, sendo que dentro dessa modalidade, 70% das vagas são destinadas a candidatos que se autodeclaram negros. A partir de agora, os candidatos aprovados no vestibular, nas vagas reservadas à população negra, passarão por uma avaliação da banca de heteroidentificação. Victor Hugo é um dos quase 5.000 candidatos inscritos para o sistema de reserva de vagas. Eu acho que é importante porque as pessoas, principalmente os negros, sempre foram marginalizados e excluídos desses ambientes. Então é importante ter esse tipo de facilidade de acesso para conseguir reparar uma coisa que foi afetada, tirada antes. O vestibular da UESB também foi marcado por diversidade e inclusão. 60 candidatos solicitaram atendimento especializado nas 3 cidades onde as provas foram aplicadas. Amanda contou com o auxílio de um ledor no Instituto de Educação Euclides Dantas, em Vitória da Conquista. Esse apoio a deixou mais perto da realização do seu grande sonho. Que é meu primeiro vestibular, né? Eu sonho muito em cursar letras e jornalismo, então foi muito importante para mim, gostei muito. De acordo com a organização, todo o processo transcorreu com tranquilidade, com poucos registros de eliminação e taxa de abstenção dentro do esperado, em torno de 18%. Mais de 500 pessoas estão envolvidas no planejamento do vestibular. A empresa que organizou o processo foi o Sebrasp, Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos, com supervisão da COPEV, Comissão Permanente do Vestibular da UESB. A gente vai continuar sempre avaliando como estão funcionando os nossos processos seletivos. O ano passado, o Conselho ele introduziu mudanças, né, no processo seletivo com relação à isenção, com relação à heteroidentificação, com relação à criação de um outro processo seletivo diferente do vestibular e do SISU. Então, tudo que está ocorrendo aqui hoje e ocorreu ontem, tudo isso vai ser resultado de avaliação pela Pró-Reitoria de Graduação, pelos colegiados de curso e até o final do ano, o resultado dessa avaliação vai impactar também na organização do vestibular do ano que vem. O resultado do vestibular está previsto para sair na primeira quinzena de janeiro. Boa sorte a todos os candidatos. E atenção, vestibulandos! O resultado do vestibular está previsto para sair na primeira quinzena de janeiro. Já as matrículas serão realizadas em fevereiro, com o início das aulas em 10 de março, para os aprovados no primeiro semestre. Então, desde já, desejamos boa sorte a todos os candidatos. Vamos conferir a previsão do tempo. Veja como ficam o tempo e a temperatura para a Vitória da Conquista e outras cidades da região sudoeste. Hoje à noite em Conquista, o céu é aberto e não há sinais de chuva. As temperaturas variam entre a mínima de 17 graus e a máxima de 29. Amanhã o tempo permanece aberto e o dia deve ser ensolarado. As temperaturas permanecem com mínima de 17 graus e máxima de 29. Na quarta-feira, o tempo será predominantemente ensolarado. As temperaturas oscilam entre 16 e 29 graus. Agora vamos conferir a previsão do tempo para outras cidades da região amanhã. Em Jequié, a expectativa é de céu ensolarado e as temperaturas serão altas e variam entre 21 e 33 graus. É recomendado o uso do filtro solar. Em Itapetinga é esperado redução de nuvens e o tempo abre. A previsão é de dia parcialmente ensolarado. As temperaturas oscilam entre a mínima de 20 graus
e a máxima não ultrapassa os 33. Em Guanambi, o sol fica entre nuvens e as temperaturas alternam entre 22 e 34 graus. E não deve chover na cidade. Vamos agora para o intervalo. No próximo bloco, você vai ver que termina à meia-noite de hoje o prazo para as inscrições das vagas remanescentes do FIES. E ainda hoje, curta-metragem sobre o Rio Verruga é lançado em Vitória da Conquista. O intervalo é rapidinho, a gente volta já já. Para quem tem samba no coração, já dá para escutar as batidas. A casa cresceu e a tela da gente abriu um novo espaço. Com uma anfitriã que é puro ritmo e gingado. É água no mar. Tereza Cristina. Logo, logo a gente se encontra aqui na TV Brasil. Samba na Gamboa, nova temporada. Exibições de filmes em cartaz, nas novas salas de cinema dos Centros de Cultura de 5 cidades do interior do estado da Bahia. Cine Movimenta Centro, o cinema brasileiro em movimento simultâneo. Todas as terças às 19 horas e quinzenalmente às 15 horas até março de 2025. Apoio financeiro, Paulo Gustavo Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Realização Movimenta Cultura e Arte. A Declaração Universal dos Direitos Humanos existe há 75 anos para nos lembrar o que alguns insistem em não ver. Eu existo. Que todo ser humano tem direito à liberdade, trabalho e remuneração justa. Que o preconceito e a discriminação não podem existir. Nós existimos. Que o direito a uma vida digna seja respeitado e todas as pessoas tenham acesso aos serviços básicos. Onde existe respeito, vemos mais justiça. Onde existe inclusão, vemos mais igualdade. Eu existo. Temos o direito de sermos reconhecidos como pessoa em todos os lugares. Em caso de violação dos direitos humanos, denuncie. Disque 100. Governo Federal. Brasil. União e Reconstrução. E o ESB Notícias, segunda edição, está de volta. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia. Termina hoje, à meia-noite, o prazo para as inscrições das vagas remanescentes do FIES. O Congresso Nacional volta a discutir a escala 6x1, com novas propostas para a redução da jornada. Destaques do nosso Giro de Notícias desta segunda-feira. Nesta segunda-feira, o Boletim Focus, divulgado pelo Banco Central, elevou o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo para 4,71%. O IPCA é considerado a inflação oficial do país. Segundo dados do boletim, a média da inflação saltou de 4,63% para 4,71%. A estimativa para 2024 está acima do teto da meta da inflação, que é de 4,5%, definida pelo Conselho Monetário Nacional. A alta no valor foi puxada principalmente pelos gastos com habitação e alimentos. O Congresso Nacional voltou a discutir nesta semana a escala 6x1, com novas propostas para a redução da jornada. O movimento ganhou força por meio das redes sociais e o Ministério do Trabalho e Emprego informou em nota que está acompanhando o debate sobre o fim da escala 6x1 e destacou que o tema exige envolvimento de todos os setores do país. O projeto em tramitação na Câmara propõe a redução da jornada para 4 dias de trabalho e uma carga horária de 36 horas semanais. Nesta segunda-feira, termina o prazo para as inscrições de vagas remanescentes do FIES.
O resultado e a ordem de classificação serão divulgados nesta quarta-feira, dia 4 de novembro. Segundo o FIES, pretos, pardos, indígenas, quilombolas e pessoas com deficiência terão prioridade na classificação. As vagas remanescentes são aquelas que não foram ocupadas em outras etapas do programa e devem ser preenchidas por quem está matriculado no curso para qual se inscreveu ou teve pelo menos 75% de aproveitamento nas disciplinas, caso o semestre já tenha sido encerrado. Na última semana, o IBGE divulgou uma nova ferramenta com informações sobre endereços, localização e a relação de cada brasileiro com a cidadania. O X e Y da questão traz como diferencial uma linguagem simples, didática e acessível. A reportagem é de Luiz Salviato. Desde 1936, a sigla IBGE nos remete à produção de dados, pesquisas e informações confiáveis, formando um mapa atualizado de todo o Brasil. Quase um século de história e o Instituto acaba de lançar um novo produto, o X e Y da questão. Então, X e Y da questão nada mais é do que o IBGE tentando trazer de uma forma menos técnica, as suas linguagens dos endereçamentos do Brasil. Então, hoje o X e Y da questão vem trazer aí como é que é feito o nosso endereçamento, qual o padrão que nós utilizamos no endereçamento e trazer também sobre o georreferenciamento aí que hoje, depois no censo 2022 para cá, todos os endereços que nós visitamos foram georreferenciados. Ou seja, a linguagem simples e acessível é o principal foco do produto que permite associar as informações apresentadas ao cotidiano de cada pessoa. E reforçando, desde 2022, todos os endereços recenseados pelo IBGE contam com o chamado georreferenciamento. A importância do georreferenciamento é justamente para a gente entender, para a gente conhecer onde é que a gente está no planeta Terra. Então, todo georreferenciamento ele é um ponto que diz aonde que esse ponto está no planeta Terra. Então, a gente tem um endereço que diz onde é que é aquele ponto, ele fala onde é que é aquele ponto, que vem aí com o logradouro, que o logradouro pode ser rua, avenida, o número. E o georreferenciamento nada mais é do que um ponto de onde esse endereço ele realmente está. Lembrando que antes as informações eram divulgadas basicamente por critérios como região, estado ou município. Quando a gente adiciona coordenadas ao endereço, a busca fica ainda mais precisa e ilustrada. A ideia de fazer esse texto do X e Y é justamente trazer uma linguagem menos técnica para a população entender melhor quais são os trabalhos do IBGE, entender melhor como é que é feito esse endereçamento nosso. Porque, como diz o nosso coordenador do CNEF, o CNEF é o nosso cadastro de endereços, tudo acontece em um endereço. Então é importante a população saber, para conseguir exercer sua cidadania, saber o que é o endereço mesmo. Ficou curioso para ver o resultado? Pois o XY da questão está disponível no canal Mapas Interativos, no site oficial do IBGE. Vamos para mais um intervalo. No próximo bloco, confira o lançamento do filme Dentro de Mim Passa um Rio, que conta a história do Rio Verruga, por meio das memórias da população de Vitória da Conquista. O intervalo é bem rapidinho, a gente volta já. Uma torneira pingando representa mais de 20 litros de água desperdiçados em apenas um dia. Economize água.
Educação, cultura, esporte, a demanda da sua comunidade. O que é notícia no começo da sua tarde, você confere no ESB Notícias, primeira edição. O seu almoço comigo agora é um pouco mais cedo, ao meio-dia. Logo em seguida você fica bem informado na companhia de Luciana Barreto. De segunda a sexta estarei com vocês no Repórter Brasil Tarde. 15 para 1 da tarde, destaques de todo o Brasil e do mundo em uma linguagem clara, com entrevistas, análises e prestação de serviço para você. Jornalismo público, de qualidade, responsável e atual. Com os assuntos que fazem diferença na sua vida, você só vê aqui na TV UESB. Informação, formação e conhecimento. Todo país precisa ter o seu cinema e a gente precisa do cinema brasileiro. Para fazer cinema brasileiro é muito importante assistir cinema brasileiro. São as nossas histórias, é o nosso mundo. Precisa ter cota de tela. De apoio, de financiamento, de distribuição, precisa de política pública. Vontade política. Coragem. O cinema brasileiro é importante porque ele representa quem nós somos. E aquilo que a gente pode ser, ele cria o nosso imaginário do país que a gente quer construir. E a gente precisa se ver para se entender. É cultura, é a arte. É uma das formas mais fáceis de viajar pelo Brasil. É onde a gente se identifica. Enfim, nossa, eu acho que eu fui longe demais, hein? Deixa eu fazer de novo, rapidinho. Cinema brasileiro é luta e resistência. Cinema brasileiro é diversidade. Cinema é tudo isso. A gente precisa do cinema e ele da gente. Viva o cinema brasileiro. Estamos de volta com o UESB Notícias, segunda edição. Na última sexta-feira, foi realizado o lançamento do curta-metragem Dentro de Mim Passa um Rio, um documentário que aborda o passado, o presente e o futuro do Rio Verruga. O filme tem direção de Érica Daniela, Felipe Gama e Rogério Luiz Oliveira. Confira. O rio é permanente nas minhas pesquisas, na minha memória, sempre ele está passando. O passado, o presente e o futuro de um curso d'água através de um olhar íntimo e pessoal. Sob este prisma, o documentário Dentro de Mim Passa um Rio conta a história do Verruga. O curta-metragem de 20 minutos de duração foi dirigido por Érica Daniela, Felipe Gama e Rogério Luiz Oliveira. Durante o curso de cinema, eu sempre trocava com o professor Rogério, com o professor Felipe, sobre como é a relação do Rio com a cidade, né? Como a relação das pessoas que moram no bairro Guarani com o Poço Escuro e com o Rio, né? E aí eu sempre fazia vídeos das pessoas falando dessas memórias, compartilhava, né? Com esse grupo que trabalhou com a gente. E a partir dessas memórias a gente criou esse roteiro, né? E pensou nessa ideia de transformar esse rio em um ator e um protagonista de um documentário, para que a cidade começasse a visualizar, né, minimamente esse rio através do cinema. A gente usou o cinema como ponte para trazer esse rio de novo para a cidade. E também para tratar as questões socioambientais, que são questões que são tão importantes agora para a gente, né? Enfim, a gente está nessa discussão com mais força, né, na atualidade. E essa foi a proposta, né, de trazer esse rio para a cidade e usar o cinema como essa ferramenta que mostra esse rio para a cidade, né? Moradores da região que fizeram parte do filme participaram de uma exibição especial do documentário na sala de projeção Jorge Melquisedeque, na UESB. Foi o caso da dona Edith, que levou as filhas para assistir ao curta. Importante que para quem não conhece, conhecer, né? E só conhece a gente sabendo como é que é. Eu mesmo, assim, fiquei muito curiosa de ver, assim, ela foi lá em casa mostrar como é que é, tudo, que eu achei muito interessante. E a senhora trouxe a família para assistir o filme? Trouxe minha filha e a outra vem vindo aí. O filme contou com o apoio da Lei Paulo Gustavo Bahia. As leis de incentivo, elas são fundamentais para o exercício audiovisual no Brasil, de uma forma geral, mas sobretudo no interior. Nós, realizadores audiovisuais, compreendemos que o audiovisual é amplo, ele abrange diversas possibilidades de atuação e ele convive com a gente no dia a dia. Mas o audiovisual independente nessa modalidade de curtas, médias, longas metragens e séries, por exemplo, eles demandam recursos
e ao mesmo tempo que eles compõem, né, um grande arcabouço de representatividade de identidade, né, simbólica desse país. O curta Dentro de Mim Passa um Rio está disponível completo no canal do Janela Indiscreta, no YouTube. A gente está disponibilizando o vídeo em duas, né, esse curta-metragem em duas versões. Uma versão legendada e uma outra versão totalmente acessível. Então, nessa outra versão, é possível que as pessoas que acessem, né, possam verificar lá a audiodescrição para as pessoas, né, com deficiência visual, mas também a gente tem legendas descritivas e tem também interpretação de Libras. O ESB Notícias fica por aqui. Para rever os nossos telejornais, acesse o nosso canal no YouTube. Outras informações locais você confere amanhã, ao meio-dia, com Mário Ribeiro, no ESB Notícias, primeira edição. A seguir, você fica com as principais notícias do Brasil e do mundo no Repórter Brasil. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima noite e até amanhã.